O Médico e o Monstro, de Robert Stevenson. Capítulo 4. O caso do assassinato de Cale. Quase um ano depois, no mês de outubro de 1800 um crime de ferocidade singular assustou Londres. O episódio tornou-se ainda mais notório pela alta posição da vítima. Os detalhes eram escassos e surpreendentes. Uma empregada doméstica que vivia sozinha numa casa não muito longe do Rio, recolheu-se ao leito por volta das 11 horas da noite. Embora uma camada de bruma rolasse sobre a cidade durante a madrugada, o início da noite estava sem nuvens. A viela que se via da janela da empregada estava sendo brilhantemente iluminada pela lua cheia. Parece que a mulher teve uma inspiração romântica, pois sentou-se na cama, que ficava bem embaixo da janela, e passou a meditar em sonhos. Nunca, ela costumava dizer em lágrimas quando narrava essa experiência, nunca se sentira mais em paz com todos os homens, ou jamais pensou no mundo com tanta delicadeza. Assim que se sentou, ela se deu conta de um cavalheiro idoso e bonito, de cabelos brancos, que se aproximava ao longo do caminho. E avançando para encontrá-lo, vinha outro cavalheiro pequenino em que, a princípio, ela prestou menos atenção. Quando começaram a falar, bem diante dos olhos da empregada, o homem mais velho curvou-se e abordou o outro de uma maneira muito elegante e cortês. Não parecia que o assunto da conversa fosse de grande importância. De fato, pelo que ela percebeu, às vezes era quase como se ele estivesse apenas perguntando sobre o caminho. Mas o luar brilhou em seu rosto enquanto ele falava, e a moça ficou encantada ao vê-lo. Seu semblante parecia transpirar uma disposição para uma bondade inocente, bem à moda antiga, mas também algo mais elevado, como uma autoestima bem fundamentada. Logo, o olhar da criada vagou para o outro, e ela ficou surpresa ao reconhecer nele um certo Sr. Hyde, que uma vez visitara seu patrão, e por cuja pessoa tinha concebido certa antipatia. Esse senhor levava na mão uma bengala pesada que não o ajudava em nada. Ele não respondia a uma única palavra. Parecia escutar com uma impaciência irrefreável e de repente explodiu numa grande chama de raiva. Bateu com o pé, brandiu a bengala e assim continuou, como a empregada descreveu. Feito um louco, o velho cavalheiro recuou em um passo, com um ar de muita surpresa e um pouco de mágoa. Então, o Sr. Hyde rompeu todos os limites e o golpeou até prostrá-lo na terra. Em seguida, com a fúria de um gorila, pisoteou a vítima, descarregando-lhe uma tempestade de golpes, sobre os quais os ossos eram quebrados audivelmente e o corpo saltava sobre a calçada. Horrorizada por causa dessas visões e desses sons, a criada desmaiou. Eram 2 horas da manhã quando ela voltou a si e chamou a polícia. O assassino havia ido embora fazia muito tempo, mas a vítima ainda estava ali no meio da viela, incrivelmente mutilada. A vara com a qual a ação tinha sido feita, embora fosse de madeira rara, muito dura e pesada, quebrou-se ao meio sob a violência daquela crueldade impiedosa. Metade da bengala despedaçada rolou para a sarjeta ao lado, e a outra metade, sem dúvida, tinha sido levada pelo assassino. Uma bolsa e um relógio de ouro foram encontrados com a vítima, mas não haviam cartões ou papéis, exceto um envelope selado e carimbado, que ele provavelmente levaria ao correio contendo o nome e o endereço do Sr. Utterson. Este fato foi comunicado ao advogado na manhã seguinte,
antes de ele sair da cama. Tão logo tinha visto e tão logo as circunstâncias lhe foram narradas, ele murmurou um comentário solene. Não direi nada até ver o corpo. Isso pode ser muito sério. Tenho a bondade de esperar enquanto me visto. E com o mesmo semblante grave, apressou seu desjejum e dirigiu-se à delegacia para onde o corpo tinha sido levado. Assim que entrou na cela, acenou com a cabeça. Sim, ele disse. Eu o reconheço. Lamento informar que é o Sr. Davis Carroll. Senhor meu Deus, será possível? Espantou-se o policial. E em seguida, com o olhar iluminado pela experiência profissional, acrescentou: Isso vai fazer muito barulho. Talvez possa nos ajudar com o homem. Então, narrou brevemente o que a criada tinha visto e mostrou a bengala quebrada. O Sr. Utterson já havia ficado intrigado com a menção ao nome de Hyde, mas quando a bengala foi colocada diante dele, não podia mais duvidar. Mesmo quebrada e destroçada como estava, ele a reconheceu como uma bengala com que ele próprio havia presenteado Henry Jekyll muitos anos antes. O tal Sr. Hyde é uma pessoa de baixa estatura? Ele perguntou. Particularmente pequeno e perverso, pelo que a empregada afirma, disse o policial. O Sr. Utterson refletiu. Depois, levantando a cabeça, disse: Se vier comigo no meu carro de aluguel, ofereceu. Acho que posso levá-lo até a casa dele. Nessas alturas, por volta de 9 horas da manhã, o céu ainda estava encoberto pelo primeiro fog, o primeiro nevoeiro da estação. Uma grande mortalha cor de chocolate do ar poluído pelo carvão pairava baixa no céu. Apesar disso, o vento constantemente carregava e levantava os vapores mais densos, de modo que, à medida que o coche rastejava de rua em rua, o Sr. Utterson podia observar uma incrível quantidade de graduações de tons crepusculares, pois estava escuro como ao anoitecer, e surgia um brilho marrom rico, fantástico, como a luz de alguma estranha conflagração. Então, por um momento, a neblina ficava completamente esgarçada, e uma nesga de luz do dia refletia entre grinaldas vaporosas que rodopiavam. O sombrio bairro de Soho, visto sob esses vislumbres cambiantes, com seus caminhos elaminhados e transeuntes desmazelados, e suas lâmpadas que nunca se apagavam nem acendiam de novo para combaterem essa triste e reiterada invasão da escuridão. Parecia aos olhos do advogado um arrabalde de alguma cidade em algum pesadelo. Os pensamentos em sua mente, além disso, eram da tonalidade mais sombria. E quando olhava para seu companheiro de viagem, ele ficava ciente daquele toque de terror com que a lei e os oficiais da lei às vezes podiam importunar a pessoa mais honesta. Quando o coche se aproximou do endereço indicado, o nevoeiro levantou um pouco e mostrou a rua suja, um boteco decadente, um pequeno restaurante francês, uma venda de bugigangas e saladas baratas, muitas crianças esfarrapadas na beirada das portas e muitas mulheres de diferentes nacionalidades saindo com as chaves na mão em busca do jejum matinal. E no momento seguinte, a névoa voltou a se estabelecer sobre aquela área, tão castanha quanto ferrugem, separando o advogado do seu ambiente ennegrecido. Ali ficava a casa do favorito de Henry Jekyll, a casa do herdeiro de 250 mil libras esterlinas. Uma velha de rosto amarelado e cabelos grisalhos abriu a porta. Tinha a cara de má, amenizada pela hipocrisia, mas os seus modos eram excelentes. Sim, ela disse que era a residência do Sr. Hyde, mas que ele não se encontrava em casa. Tinha estado lá naquela noite, bem tarde, mas foi embora novamente menos de 1 hora depois. Não havia nada de estranho nisso, pois seus hábitos eram muito irregulares
e muitas vezes ele se ausentava por longos períodos. Por exemplo, fazia quase 2 meses que não o via até a noite anterior. Pois bem, queremos ver os aposentos dele, disse o advogado. Então a mulher apressou-se a declarar que seria impossível. Acho melhor eu lhe dizer quem é essa pessoa, ele acrescentou. Esse é um inspetor Newcomb da Scotland. Uma espécie de alegria odiosa brilhou no rosto da mulher. Ah, ela disse, ele está em apuros. O que foi que ele fez? O Sr. Utterson e o inspetor trocaram olhares. Ele não parece um personagem muito popular, observou o último. E agora, minha boa senhora, permita-me e ao cavalheiro darmos uma olhada por nossa conta. Em toda a extensão da casa, que exceto pela velha senhora permanecia vazia, o Sr. Hyde só usava 2 cômodos, mobiliados com luxo e bom gosto. Uma despensa estava cheia de vinhos, a baixela era de prata, as toalhas de mesa elegantes, havia belos quadros pendurados na parede, com certeza presentes, como Utterson supôs, de Henry Jack, bom conhecedor do assunto, um verdadeiro connoisseur. Os tapetes eram de várias camadas, de cores agradáveis, um degradê. Nesse momento, porém, os quartos carregavam marcas de terem sido recém e apressadamente saqueados, com roupas caídas pelo chão, os bolsos revirados de dentro para fora e as gavetas com chaves deixadas escancaradas. Na lareira, havia uma pilha de cinzas como se muitos papéis tivessem sido queimados. Do meio dessas brasas, o inspetor desenterrou a ponta de um talão verde que resistira à ação do fogo. A outra metade da bengala foi encontrada atrás da porta, e com isso afiançava as suspeitas. O policial declarou-se satisfeito. Uma visita ao banco, onde milhares de libras foram encontradas depositadas a crédito do assassino, completou o seu contentamento. Pode confiar nisso, senhor, ele disse ao Sr. Utterson. Eu o tenho em minhas mãos. Ele deve ter perdido a cabeça ou jamais teria deixado a bengala, e principalmente, em hipótese alguma, queimaria o talão de cheques. Ora, o dinheiro é vida para aquele homem. Não temos nada a fazer senão esperar por ele no banco e espalhar folhetos de procurado. Essa última providência, no entanto, não foi tão fácil de realizar, porque o Sr. Hyde tinha poucos conhecidos. Até mesmo o patrão da empregada só o vira 2 vezes. A família não poderia ser identificada. Ele nunca tinha sido fotografado. E as poucas pessoas que poderiam descrevê-lo divergiam amplamente como observadores comuns. Apenas num ponto estavam de acordo: a assombrosa e inexprimível sensação de deformidade com que o foragido impressionava seus espectadores.